Sermão do Monte. E agora nós daremos continuidade no capítulo 6. Nós iremos ler o versículo 1 e depois o versículo do 5 ao 8. Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos a Tua graça sobre nós nessa reunião, sabendo, ó Pai, de como nós somos, ó Deus, pequeno diante de Ti. Nós sabemos, ó Pai, que se o Senhor, ó Deus, não tirar as escamas dos nossos olhos, se o Senhor não abrir os nossos ouvidos e não quebrantar o nosso coração, nós nada, ó Deus, poderemos fazer. Mas, ó Deus, se o Senhor agir com misericórdia sobre nós nessa noite, e, ó Deus, nos dá um novo coração, dá um novo nascimento a todos nós, ó Deus. Se o Senhor, ó Deus, nos permitir entender a Tua palavra, ó Deus, então, ó Deus, nós podemos sair deste lugar salvos, ó Deus. Por isso, ó Deus, nos ajuda, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós, por nós mesmos, nós não conseguiremos. Mas se o Senhor, ó Deus, nessa noite, agir em cada um de nós, ó Deus, para ouvirmos e entendermos o Teu Evangelho, então, ó Deus, poderemos nos arrepender dos nossos pecados, poderemos reconhecer como o Senhor é grande, ó Deus, e então, ó Deus, poderemos glorificar o Teu nome aqui neste lugar. Nos ajuda, ó Pai, é isso que nós Te pedimos. Ajuda cada um de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de todos nós. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. E não permita, ó Deus, que o nosso coração orgulhoso e arrogante, ó Deus, sobressaia neste lugar, ó Deus. Mas o Senhor, ó Deus, com o Teu poder, ó Deus, possa, ó Deus, amassar, quebrar, ó Deus, e fazer de novo, ó Deus, cada um de nós, ó Deus, nessa noite. Que tudo que seja feito aqui, ó Deus, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou aumentar um pouquinho aqui, irmãos. Som. Irmãos, o tema dessa mensagem é o homem e a busca de sua própria glória. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizemos precisa de ser para a glória de Deus. A palavra pecado significa errar o alvo.
para o alvo. Todos os homens estão perdidos espiritualmente. A nossa condição espiritual, a condição espiritual da humanidade, são pessoas perdidas espiritualmente, perdidas eternamente. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas Cristo, Ele é a luz do mundo, e somente por meio dele nós podemos enxergar. Somente por meio de Cristo nós podemos sair da escuridão e das trevas. Não há como nenhum homem conseguir sair das trevas e da escuridão, a não ser por meio de Cristo. Todos nós perdemos em um certo momento o nosso alvo, estávamos perdidos na escuridão. Cristo diz que todos estavam na escuridão e à sombra da morte. Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos totalmente da glória de Cristo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele pertence a glória eternamente. E nós, meus amados irmãos, precisamos de reconhecer isso em nossas vidas. Nós precisamos de entender que nós somos pecadores. Que se não for por meio de Cristo, nós estaríamos perdidos eternamente. Se não fosse por meio de Cristo, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por meio de Cristo, nós não entenderíamos a palavra dele. Se não fosse por meio de Cristo, os nossos olhos nunca conseguiriam enxergar a glória de Deus. Se não fosse por meio de Cristo, nós não seríamos nada. Tudo é Cristo. Isso é tão sério para nós, porque ninguém é capaz de ter um discernimento espiritual e fazer as escolhas certas, de andar pelo caminho correto, se primeiro Cristo não nos iluminar. Se nós começarmos a entender o quanto nós precisamos de Cristo, o quanto você, o quanto eu, o quanto todos nós carecemos da glória de Deus. E nós, por nós, nada conseguiríamos fazer. Mas quando Cristo veio, Ele veio para trazer luz ao coração do homem. Ele veio para trazer claridade em meio às trevas em que nós vivemos. Os homens em trevas são todos obstinados a andarem segundo os seus próprios caminhos, em seus próprios raciocínios, em seus próprios pensamentos. Os homens em trevas, eles querem cada vez mais engrandecer o seu próprio nome. Os homens que andam em trevas, eles buscam as suas próprias glórias e não a glória de Deus. O homem só é capaz de buscar a glória de Deus quando Cristo o ilumina. Somente Cristo pode trazer luz a cada um de nós. Quando nós olhamos em Gênesis e vemos Caim, após Caim andar errante pelo deserto, nós vemos que ele funda uma cidade, ele edifica uma cidade. E naquela cidade, Caim ele vai colocar o nome do seu filho, Enoque, para mostrar o seu poder e para mostrar a sua glória. O homem sem Deus busca sempre a própria glória. O homem sem Deus, ele quer sempre se exaltar neste mundo. O homem sem Deus, ele quer fazer tudo para si mesmo e nada para a glória de Deus. Nós vemos o rei Nabucodonosor fazendo aquela estátua. Muitos dizem que aquela estátua é a própria estátua dele. E quando ele faz aquela estátua, ele quer que todos no reino se dobrem diante de sua estátua, diante de sua imagem de escultura. Nós vemos que os homens em trevas, os homens na escuridão, sempre querem receber glória, fazem tudo para a sua própria glória, sempre querem estar em evidência, porque o homem quer ser como Deus. Lembra-se da proposta de Satanás a Eva? Se você comer do fruto, você será como Deus. E é isso que todos os homens querem. Querem ser como Deus. Querem buscar a glória própria e não a glória de Deus. Nós hoje só conseguimos buscar a glória de Deus porque Cristo iluminou os nossos olhos.
Se não fosse Cristo ter iluminado os nossos olhos, nós estaríamos nesse mundo buscando a nossa própria glória, buscando fazer tudo para nós e nada para Deus. Mas Cristo foi misericordioso conosco e Ele abriu o nosso coração. O homem sem Cristo, ele estará sempre em busca do poder, da glória, da fama. O homem sem Cristo, ele buscará sempre algo para si mesmo. E o que nós vemos em nossos dias? Que o meio religioso, como até aqui nós vemos, ele pode proporcionar tudo isso. O meio religioso falso, em que nós vivemos, desde aquela época, ele podia proporcionar ao homem a sua própria glória, e não a glória de Deus. A prática da piedade dos judeus se tornou naquela época, na época em que Jesus estava aqui, a sua autopromoção para a sua própria glória. O interesse dos falsos religiosos é receber glória e poder. É poderem ser admirados pelos homens. E Jesus veio para nos salvar daquilo que era impossível de sermos salvos, os nossos pecados. O homem sem Deus, ele vai buscar sempre a própria glória. O homem com Deus vai sempre buscar a glória de Deus. E nós vemos que o meio religioso, o falso meio religioso, ele vai sempre proporcionar isso ao homem. Quando aqueles homens naquela época começaram a se promover por meio de dons espirituais, por meio daquilo que eles exercitavam em suas comunidades de fé. E os dias em que nós estamos vivendo, meus irmãos, são tempos também bem difíceis. A Bíblia diz que nos últimos dias, os homens seriam egoístas, avarentos, orgulhosos e arrogantes. Esse é o coração do homem sem Deus. É um coração que ele é egoísta, avarento, orgulhoso e arrogante. Tudo gira em torno do homem. Mas a Bíblia fala que não é nada para o homem. Nada foi feito para nós. A Bíblia diz que tudo foi feito para a glória de Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa história de que tudo foi feito para nós, que o mundo foi feito para nós, que tudo é feito para nós, não é verdade. A Bíblia diz que tudo foi feito para a glória do próprio Deus. Tudo foi feito para Deus. Tudo é dele, nada é Deus. Hoje nós temos nos nossos dias o mundo gospel, que tem sido tudo feito para a glória do homem. O tempo em que nós vivemos não é um tempo muito diferente daquela época. Observe-se os louvores de hoje. Se transformaram em músicas positivas. Eu vou vencer, meu milagre vai chegar, eu sou o sonho de Deus, tudo vai prosperar. O que nós percebemos em nossos dias? Que tudo tem sido feito para a glória do homem. Músicas têm sido preparadas para a glória do homem, para que o homem seja exaltado, porque é isso que o homem quer. O homem quer ser exaltado, o homem quer receber glória, o homem quer ser adorado, o homem quer ser glorificado. Mas a Bíblia diz que só existe um Deus, e que só existe um que deve receber toda a honra e toda a adoração, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o que mais a respeito disso? Que a palavra louvor, ela significa o quê? Elogiar. As louvores têm que ser para glorificar o nome de Deus, elogiar a Deus. Músicas que falam a respeito de Deus e que glorificam a Deus. Mas o que nós temos visto em nossos dias? Transformarem momentos de louvor a Deus em show gospel, em músicas, em que vão fazer shows ou apresentações de pessoas. E a Bíblia diz que somente a Deus nós devemos adorar. Somente ao Senhor nós devemos cultuar. Somente Ele é Deus. Os cultos de hoje se tornaram show da fé, culto da prosperidade, culto do milagre, culto da libertação. Você escolhe o tipo de culto
você quer. Mas o culto não é para o homem, e sim para Deus. Tudo é para Deus. E Jesus ele vem mostrar isso para nós. Que tudo é para o nosso Deus. Tudo é para a glória de Deus. E nós devemos sermos quebrantados para entender a respeito disso. Que esse momento em que nós nos reunimos aqui não é um momento para nós. Não é um momento nosso. É um momento para Deus, para nós glorificarmos o nome de Deus. É um momento em que nós nos juntamos. Nós aqui em uma assembleia, juntos, congregando. Nós vamos então adorar o nome do Senhor e adorar a Deus. O culto não é para nós, não é para aquilo que nós queremos fazer ou para aquilo que nos agrada, porque não é o culto para o homem, mas o culto é para Deus. Nós precisamos adorar somente a Deus. Mas o que acontece? O nosso coração é tentado a errar sempre o caminho. Nós somos tentados a querermos tirar Deus do trono e nós nos assentarmos no trono. Nós somos tentados a querer tirar Deus da onde Ele está, para nós nos assentarmos no lugar dele e queremos ser adorados e cultuados em lugar de Deus. O nosso coração ele é mau, os nossos pensamentos não são de Deus, o caminho nosso não é o de Deus. E nós precisamos do Senhor, porque se o Senhor não estiver conosco, ao sairmos daqui, nós nos sentaremos novamente no trono. Se Deus não trazer graça ao nosso entendimento, aos nossos olhos, nós estaremos querendo o culto para nós e não para Deus. O tempo em que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis, meus irmãos, onde as pessoas estabelecem o que elas querem. Hoje eu quero prosperidade, então eu vou lá. Hoje eu quero cura, então eu vou lá. Hoje eu quero milagre, então eu vou lá. O culto se tornou para as pessoas. O que você quer? O que você está precisando? Mas o culto não é isso. Quando nós olhamos o povo na Bíblia, eles iam porque eles queriam Deus. Eles iam porque o coração deles não quer as coisas desse mundo. Eles queriam Deus. Deus. E nós precisamos de querer Deus. O nosso coração, ele é muito enganoso. Se Deus não nos ajudar, logo nós abandonamos a Deus. Para você ver como nós somos fracos. As igrejas têm se tornado redes de supermercado, que vendem tudo o que o cliente quer. Óleo ungido, garrafinha d'água, arca da aliança, bandeira de Israel, e aí por diante. O coração do homem ele é tão corrupto, que se ele seguir o seu próprio caminho, ele cairá no abismo. De tão corrupto e tão mau que é o coração do homem, que sempre quando o homem planeja algo por ele mesmo, é sempre bom. Se Deus não nos ajudar e não dar graça a nós estaremos perdidos eternamente. Nós precisamos do Senhor. Hoje nós temos o quê? Pastores que se tornaram super-heróis. Eles têm superpoderes na televisão. Se tornaram ricos e famosos. E recebem cultos, como o culto de aniversário do pastor. A foto do pastor, ela marca a placa da denominação religiosa. O que nós temos assistido em nosso meio é a corrupção do coração do homem. E o meio religioso, ele é um degrau para que todos possam se promover. Se Deus não diminuir o nosso coração, se Deus não mostrar a realidade dos nossos pecados, nós queremos subir em um púlpito para sermos super-heróis e sermos admirados e adorados pelos homens. É isso que todos querem. Todos querem isso. Eles querem um microfone, querem um púlpito, querem impor as mãos e todo mundo ficar curado. É o que os homens querem. Querem a fama, querem o sucesso, a riqueza, o dinheiro, a admiração. Meu Deus. Se o nosso eu não diminuir, nós estaremos perdidos. A primeira oportunidade que você tiver, você subirá a um alto degrau e nunca mais descerá de lá. É isso que acontece com o coração do homem. São gananciosos, a Bíblia fala, por dinheiro, por poder.
maldade e a dureza do coração do homem. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Deus. Até lembro uma vez que o pastor Marcos Granconato disse que quando ele chegou na igreja, tinha a respeito de comemorar o aniversário do pastor e tinha uma cadeira especial, e ele chegava e todo mundo lá e rodeava, né, e puxava saco do pastor e sentava naquela cadeira e ia aquela festa, aquele culto. Ele falou, não, tem que parar com isso. Mas por quê? Porque eu estou gostando. Tem que parar com isso. O homem gosta disso. É por isso que nós não podemos deixar que o nosso coração se ensoberbeça. E nós temos que lembrar que somente Deus pode receber glória. Nós não podemos. Nós somos pecadores. Todos nós tínhamos errado o alvo, mas por graça Deus corrigiu. Por graça Deus deu luz ao nosso coração. Não foi por mérito, não foi porque nós somos bons, não foi porque somos eloquentes, falamos bem no microfone, mas foi por graça que o Senhor nos ajudou. Foi por causa de Deus que nós estamos de pé. Semana passada nós vimos a respeito sobre a primeira prática da piedade citada por Jesus, que é a prática da caridade, da doação. E nós vimos que mesmo aquilo que é bom e que é certo ser feito, se não for para a glória de Deus, isso também se torna pecado. Tudo que nós fazemos, seja até práticas boas, sejam coisas boas, nossa, que coisa boa que aquela pessoa está fazendo, que doação de dinheiro, que oferta, que ajuda, quantas cestas básicas, tudo isso aos nossos olhos é bom. Mas se não for para a glória de Deus, esse bem que nós fazemos se tornou pecado. Até o bem que nós fazemos se torna pecado quando não é para a glória de Deus. Olha, como que nós somos fracos. Como que nós precisamos de Deus. Como que nós precisamos de depender de Deus. Porque se até você sair deste lugar e querer fazer um bem maior, como o apóstolo Paulo diz, né? Mesmo se eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nem o bem maior que pudéssemos fazer nesse mundo, se não for para a glória de Deus, se tornaria pecado. É por isso que todos pecarão, mas aquela pessoa, mesmo com aquelas ofertas, doações, com todos aqueles projetos sociais, se não for para a glória de Deus, continua sendo pecado. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E Jesus agora, nessa passagem que nós lemos, ele vai estar condenando a falsa oração. Nós somos tão pecadores que até para orar nós precisamos de Cristo. Se Cristo não trazer luz ao nosso coração, as nossas próprias orações nos condenarão ao inferno. Se o Senhor não nos ajudar nas orações, até a forma de nós orarmos, nós seremos condenados. E Jesus vai mostrar isso para nós. Nem para orar nós servimos, se Deus não nos ajudar. Nós precisamos que Deus nos ajude. O apóstolo João diz que sem Cristo nós nada podemos fazer. O apóstolo Pedro diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós vemos aqui que tudo para nós dependemos de Deus. Tudo nós dependemos de Cristo. Até as nossas orações, para nós orarmos, nós dependemos de Cristo. Então vamos voltar lá no versículo 1. Mateus 6, 1. Ele diz assim: Jesus,
cuidai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então Jesus agora vai começar sobre as práticas da piedade, que é a caridade, oração e jejum. E ele vai iniciar algo que é tão bom, né? Fazer doações, oração, jejum, é bom. Mas ele vai dizer que isso pode se tornar mal, se não for feito para a glória de Deus. Então ele começa falando, guardai, significa, cuidado, igreja, que vocês tenham cuidado de não exercer a vossa justiça, em outras traduções, a piedade, em outras traduções, as caridades, de não exercer a sua piedade diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Jesus está falando, olha, tomem cuidado com aquilo que vocês fazem de piedade. Seja as doações de caridade, seja a oração, seja o jejum. Cuidado, para que vocês não façam isso, com o fim de serem vistos pelos homens. Por quê? Porque todos querem ser vistos pelos homens. Todos querem admiração, todos querem culto, todos querem receber a glória, a honra, o louvor. Todos os homens querem. É isso que o coração mau do homem quer. Ele quer o culto para ele. Ele quer a glória para ele. É isso que os homens querem. Quando nós olhamos para a Bíblia, e nós vemos aqueles povos, os povos ímpios, os reis ímpios, nós vemos que todos eles buscavam a sua própria glória. Todos eles. Porque é isso que está no coração, no íntimo do homem. Quando Adão e Eva pecou, eles fugiram da presença de Deus, se esconderam. O homem quer se esconder, o homem não quer Deus. E o Senhor então diz para nós, cuidado. Cuidado para o teu coração não se corromper na parte religiosa. Cuidado com o teu coração não se exaltar com os teus dons e talentos, com as suas oratórias. Cuidado, cuidado. Ele fala para nós, cuidado. Não queiram ser vistos pelos homens. De outra sorte, ele fala, não tereis o galardão, a recompensa, junto ao vosso Pai Celeste. Vamos lá agora no versículo 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, que eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. O sistema, irmãos, de oração dos judeus, eles faziam com que a ostentação fosse muito fácil. Os judeus, eles costumavam orar em pé, com os braços estendidos para cima, com as palmas das mãos abertas para o céu e com a cabeça agachada. A oração devia fazer-se às 9 da manhã, às 12 horas e às 3 horas da tarde, às 15 horas. Devia-se orar, chegada a hora, em qualquer lugar onde o judeu piedoso se encontrasse. E era muito fácil para aquele que desejava ostentar a sua religiosidade estar a essas horas em alguma rua central ou em uma praça cheia de gente. Era possível que qualquer vaidoso ficasse de pé na escadaria da sinagoga e, estendendo os seus braços, orasse longamente para demonstrar a sua fidelidade ao preceito divino. Era muito fácil fingir a piedade quando os outros estavam olhando. Então esse era o costume que eles faziam. Então eles estavam, na hora que dava o horário, eles tinham o costume de parar naquele momento para orar,
eles pegavam e paravam onde eles estavam e começavam a orar. É até também um costume também muito hoje dos muçulmanos. Onde eles estão, né? Quem já foi para a Europa vê lá, eles estão lá, de repente você vê eles estão ajoelhados lá no meio do caminho. Então isso era de costume. E era costume também para os judeus, eles pararem para orar. Então isso fazia o quê? Despertava, era muito fácil despertar o orgulho. Porque eles sabiam que tinham que orar, eram bons de oratória, e eles muitas vezes escolhiam os lugares onde haviam mais pessoas para todos olharem e admirarem as suas orações. E Jesus diz: quando orardes, vocês não sejam como os hipócritas. Hipócritas, no grego, atores de teatro, que colocam uma máscara para fazer aquele momento e depois acabou o espetáculo e tiram a máscara. Ele fala: não sejam assim. Não sejam como hipócritas. Sejam verdadeiros. Sejam sinceros a Deus em suas orações. Porque eles gostam. A palavra gostar aqui, no grego é amar. Né? É até mais pesada que gostar. É amar. É o prazer deles. Né? Era orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Tem outras traduções que seriam nos caminhos mais largos, nas ruas mais largas, onde havia mais movimento, seria isso. Onde tinha mais movimento de pessoas, é onde eles gostavam de, na hora do momento da oração, eles pararem para fazer as suas orações. Então chegava lá naquele movimento na praça, né? As nossas cidades têm as praças centrais, chegava naquela esquina mais movimentada, no horário movimentado, estendiam as mãos lá para o alto, fazia todo aquele teatro e começavam a orar. As pessoas olhavam e falavam: olha, que homem piedoso, esse homem é de Deus, esse homem, Deus deve ouvir essas orações. Eles admiravam aqueles homens que eram apenas atores de teatro, a qual Deus detestava, Deus desprezava, mas todos a admiravam. Então eles gostavam disso. Eles gostavam de estar lá na frente nas sinagogas, lá nos cantos das praças, não para serem vistos por Deus, mas para serem vistos pelos homens. Olha como que até o sistema religioso ele consegue nos desviar do próprio Deus, quando nós não fazemos para a glória de Deus. Qualquer coisa que nós não fizermos para a glória de Deus, nós estaremos pecando, porque nós estaremos fazendo para a glória de alguém e provavelmente para a nossa própria glória. Olha como que o nosso coração ele é tão enganoso. Olha como que nós somos tão fracos e tão frágeis espiritualmente. Olha como que os nossos pensamentos, os nossos olhos, eles podem se obscurecer de uma hora para outra. As pessoas oravam a Deus, mas não era para Deus. É para que as pessoas admirassem elas. É para que as pessoas olhassem para elas e vissem nelas piedade. Mas aquelas pessoas não estavam orando ao Senhor. Elas queriam a glória dos homens para elas. O nosso coração é muito enganoso. Nós devemos sempre buscar tudo para a glória de Deus. Devemos servir a Deus, buscando sempre a glória para Ele. E aqui ele diz, Jesus diz: eles que já receberam então a recompensa. Qual a recompensa? A admiração dos homens, porque de Deus não receberá nada. Aqui quando fala já receber a recompensa, é um pagamento final. Era uma palavra usada quando na parte de comércio, quando quitava-se uma dívida. Então receberam tudo que tinham para receber, não estou te devendo mais nada. É a mesma palavra que Deus usa para essas pessoas que fizeram para ser admirado pelos homens. Vocês já foram pagos por completo. Não tem mais nada a pagar
a vocês. Está tudo quitado. Receberam a recompensa dos homens. Então ele vai falar no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui, Jesus não está falando que é contra as orações a culto público. Ele está falando que, da mesma forma que Deus nos vê em nosso quarto orando, Ele também nos vê publicamente. Porque eles buscavam mais os interesses públicos, quando tinha muitas pessoas olhando. Era isso que eles desejavam. Mas Jesus fala que não. Deus, Ele vê, tanto em secreto, como Ele também vê lá em público. Não há diferença de local, apenas a questão de local, que no meu quarto a oração vale mais do que na igreja. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando da hipocrisia daqueles homens. Por que vocês, de vez ficarem orando só aqui, vocês não olham então também no quarto de vocês em secreto, onde ninguém está vendo? Lá Deus vê. É isso que ele está falando, da hipocrisia. Porque eles queriam somente a admiração dos homens, eles não queriam Deus. E o homem, ele é assim. O homem, ele quer a admiração dos homens. O homem sem o Espírito Santo, ele quer a glória para ele. O homem sem o Espírito Santo, ele não quer Deus. Mas o homem, quando ele tem o Espírito Santo, ele passa a querer tudo para a glória de Deus. Ele não quer glória para ele. Ele não quer isso para ele. Ele não quer fama. Ele não quer sucesso. Ele não quer nada dessas coisas para ele. Ele quer tudo para a glória dele, para a glória de Deus. Tudo para que o reino de Deus prospere. É tudo visando Deus e não mais os homens. Crisóstomo, no século IV, ele comentou assim em sua época. Ele foi um grande teólogo da época. Muitos cristãos oraram tão alto em seus quartos que toda a gente pelo corredor ouvia o que eles diziam. Se as pessoas às vezes acontecem de ouvir as nossas orações particulares, ele não deve ser por nossa intenção. Olha como são as coisas. Na época dele, no século IV, ele diz que havia o costume das pessoas orarem mesmo nos seus quartos. Mas elas oravam tão alto nos quartos que até isso havia uma intenção deles quererem ser ouvidos pelos outros. Naquela época, nas casas eram pequenas, não é como hoje, tem 600, mas eram casas pequenas, uma da outra, encostada, quando a gente vê, lá na Europa, todas aquelas casas, os vilarejos. E muitas vezes no quarto eles faziam questão de orarem altos para que o vizinho pudesse ouvir as suas orações. O homem é tão pecador que até no próprio quarto, no aposento, que Jesus fala, vai lá em secreto e ora, muitas vezes eles oravam alto para o vizinho poder escutar. Porque eles queriam, na intenção do coração, é que todos ouvissem as suas orações e dissessem, esse homem é piedoso, esse homem ora bem, esse homem, olha as orações dele, o fogo está caindo do céu. Mas a intenção verdadeira do coração era querer ser visto pelos homens. Até nisso nós devemos tomar cuidado. Tenta sair de um lado, vai para o outro e pega do mesmo jeito. Nós, os homens, somos extremamente pecadores. Falhamos em tudo. Se Deus não tiver misericórdia de nós estaremos perdidos eternamente. Para ser aceitável por Deus, nós vemos que Jesus, ele declara que as nossas orações devem ser genuínas, expressões de culto, de pedidos e petições sinceras. Os hipócritas, orgulhosos, tentou usar a Deus para glorificar a si mesmo, ao passo que aqueles que usam a repetição sem sentido eram simplesmente indiferentes à verdadeira comunhão com Deus. Nós vemos que até na oração hipócrita,
as pessoas usam o próprio Deus para receberem glória a si mesmo. No versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles presumem que pelo muito falar, eles serão ouvidos. Os judeus haviam pego a prática dos gentios. Os gentios, eles acreditavam que o valor da oração foi em grande parte uma questão de quantidade. Então, os judeus naquela época, eles começaram a pegar essa prática dos gentios, que achavam que uma boa oração era uma oração longa, com grande quantidade. Quanto mais, melhor. Eles supõem que serão ouvidos por suas muitas palavras, Jesus diz. Aqueles que orou a deuses pagãos achavam que as suas divindades, primeiro, teve de ser despertado, então persuadidos, intimidados e atormentados em ouvir e responder exatamente como eles fizeram os profetas Baal, lá no Monte Carmelo, 1 Reis 18, 26. Então, o que os gentios, os ímpios, aqueles que não conheciam Deus, faziam? Eles achavam que as suas orações, eles oraram dessa forma, em repetições, porque eles achavam que tinham que despertar o seu Deus. Então, cada nação tinha os seus deuses. E eles então usavam as orações para isso. Primeiro eles queriam despertar o seu Deus. Então eles começavam a orar em repetições. Se você vê lá as orações que os profetas de Baal fizeram, eles falavam assim: ah, Baal, responde-nos. Então eles ficavam falando: ah, Baal, responde-nos. Ah, Baal, responde-nos. Eles ficavam repetindo essa oração por várias horas. Por quê? Eles achavam que eles tinham que despertar o Deus deles, então eles iam persuadir os Deus deles para ouvir orações, eles iriam intimidar o Deus deles, eles iriam atormentar, até que o Deus deles ouvissem e respondessem às suas orações. Então essa era a mente dos povos gentios. É por isso que fala vãs repetições. É mais ou menos hoje o catolicismo romano. No terço, fica lá repetindo. Não sei quantas Ave Maria, depois os Pai Nosso, e depois não sei, depois volta, e vai indo, horas e horas lá, repetindo. É a mesma crendice. Achava que por muito falar, muito pedir, vai ter uma hora que Deus vai falar: não aguento mais, eu vou dar para eles. Vou ouvir a oração deles e vou responder. Então a mente dos gentios era essa. Que eles tinham que fazer isso para que a oração pudesse ser respondida. E o que acontece? Os judeus daquela época começaram a usar essas práticas. E eles achavam isso também, faziam dessa forma também. E começavam com vãs repetições. Repetindo. Nós vemos também no Novo Testamento essa mesma prática que aconteceu com o apóstolo Paulo e seus companheiros quando o Demétrio, que fazia imagens de escultura, lá em Efésios, ele fez com que a grande multidão lá das pessoas em Éfeso começassem a gritar: grande é a Diana dos Efésios. E lá diz que eles continuaram incessantemente durante 2 horas repetindo essa frase. Isso está em Atos 19, 24 a 34. Então eles falavam: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Eles ficavam repetindo por horas e por horas. Porque no pensamento deles, eles achavam que aquele Deus deles iriam ouvir as orações, porque eles ficavam lá repetindo, até que o Deus se cansasse e falou: vou responder porque eu não aguento mais. Então ele diz: e orando, vocês não usam de vãs repetições, rezas prontas, como os gentios. Porque eles acham que, porque eles falam muito, no versículo 7,
pelo seu muito falar, é que eles serão ouvidos. Então eles achavam que quanto mais eles falassem, quanto mais eles orassem, quanto mais eles repetissem, quanto mais horas ficassem, mais eles iam ser ouvidos por seus deuses. E Jesus, ele rejeita isso. Porque não é a repetição, não é a quantidade, mas é a sinceridade do coração. Era em vão esse tipo de oração. Ele fala em vão, não useis de vãs repetições, era em vão esse tipo de oração. Então no versículo 8 ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então Jesus fala, olha, porque Deus, que é o vosso Pai, Ele sabe que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem a Ele. Então não é pelo muito pedir, não é pela repetição, vãs repetições, de falar a mesma coisa, de fazer rezas prontas que Deus vai ouvir. Não é dessa forma. Mas é por orações sinceras, porque Deus já sabe, Deus te conhece, Ele é o vosso Pai. O que Deus espera de nós é a sinceridade do nosso coração. Mas o homem, ele sempre quer se exaltar. O homem, ele nunca quer diminuir. O homem quer sempre estar à frente de Deus e nunca atrás de Deus. Nós precisamos de entender que Deus é Deus. E que, olha como que Jesus ele termina esse pedaço. Né? Falando, olha, antes de vocês orar, Ele já sabe. Ele vai mostrar como Deus é tão grande e como nós somos tão pequenos. Que mesmo antes de nós pedirmos ao Senhor, Ele já sabe o que nós precisamos, o que nós temos necessidade. Nós precisamos, irmãos, nos render a Deus. Nós precisamos confiar em Deus e não querer ser Deus. Nós precisamos buscar a Deus com sinceridade do nosso coração e não para serem vistos pelos homens. O que nós precisamos realmente diminuir todo o nosso eu para que o Senhor cresça em nós, para que o nosso Deus seja exaltado em nossas vidas e não nós. Nós muitas vezes estamos querendo fazer aquilo que só Deus pode fazer. Por que nós fazemos isso? Se só Deus pode fazer, por que nós queremos fazer? Porque nós queremos ser deuses. Nós não queremos esperar em Deus. Nós não queremos confiar em Deus. Nós queremos fazer. Por quê? Nós achamos que somos Deus. Mas não. Deus é Deus. Você precisa de confiar em Deus. Você precisa de entregar a sua vida ao Senhor. Você precisa de esperar nele. Ele é Deus. Confia no Senhor. Espera nele. Santo Agostinho, ele diz assim. Ele diz que os gentios, eles empenham-se em exercitar a língua, em vez de purificar o coração. E muitas vezes acontece isso. Os gentios fazem isso. Os gentios gostam de falar. E a reza não para. Mas esquecem do coração. E o coração está longe de Deus. A vida está longe de Deus. E nós precisamos de voltar o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos de esperar no Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Para terminar, queria deixar 3 ensinamentos rápidos aqui para nós, a respeito desse texto. Primeira coisa, nós devemos orar para que em tudo Deus receba a glória. Primeiro ensinamento em que nós percebemos disso tudo é que tudo que nós fizemos, todas as nossas orações, tem que ser voltadas para que Deus receba a glória. Se Deus não receber glória, para que eu estou orando? Eu quero que Deus receba a glória. Seja na salvação, seja na restauração de alguém, da minha família, seja numa porta. Eu quero que Deus, eu oro, não para que eu receba a glória, se isso acontecer, mas para que Deus
Se Deus me der alguma coisa, se Deus me curar, se Deus abrir uma porta, se Deus restaurar, se Deus libertar, eu quero que Deus receba a glória. Tudo seja feito para a glória de Deus. Senhor, eu estou orando aqui, mas Senhor, não deixa, ó Deus, quando eu receber essa bênção, não deixa eu me ensorbebecer, querendo receber a Tua glória. Eu quero reconhecer que eu não podia ter feito isso, não estava em minhas mãos, e o Senhor me abençoou. O Senhor. É uma passagem, se não me engano, em Deuteronômio, que diz, se eu não me engano, que quando nós prosperarmos, não esquecemos de que foi Deus quem nos prosperou. Não esquecemos que foi Deus quem nos abençoou, que é Deus quem faz. Então, irmãos, quando você orar, ore, sempre esperando, Deus vai ser glorificado. Quando meu filho se converter, Deus vai ser glorificado. Quando aquela porta se abrir, Deus vai ser glorificado. Quando acontecer, é para a glória de Deus, não para a minha glória. O segundo ensinamento é orarmos sempre com sinceridade de coração. Não é pelo muito falar, e não é para aparecermos para as pessoas, mas é com a sinceridade. É isso que Jesus está falando. O pecado nos faz desviar do princípio, que é a glória de Deus. E Deus espera a sinceridade do nosso coração. Não são palavras bonitas, ou eloquentes. Não, é a sinceridade. É aquilo que está no teu coração de verdade. Deus quer ouvir a tua voz e a tua oração de coração sincero. Seja sincero em teu coração. Não fica, muitas vezes a pessoa ela quer ficar muito tempo orando e acaba deixando a sinceridade de lado. E ela acaba entrando numa repetição ou numa reza. Ela ora, e aquilo já se tornou uma reza para ela, e não uma sinceridade de coração. Nós devemos buscar a sinceridade nas nossas orações. E é isso o que o Senhor Jesus espera da igreja. Quando você for orar, seja sincero em tua oração. E a terceira coisa que nós aprendemos é que Deus sabe tudo o que precisamos. Então nós podemos descansar no Senhor. Deus sabe tudo. Antes mesmo de pedir, Deus já sabe. Deus sabe o que está passando no teu coração. Deus sabe o que está passando nos teus pensamentos. Deus sabe das tuas lutas, dos teus pecados. Deus sabe de tudo. Deus sabe. É isso que Jesus fala. Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabendo de todas as coisas, nós podemos então descansar no Senhor. Descansar na força e no poder de Deus, e não na nossa. Nós não conseguimos, mas Deus consegue. Deus é poderoso. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe de tudo. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito de Deus intercede por nós. Até na oração Deus nos ajuda. Deus sabe, Ele sabe a sinceridade e Ele nos ajuda. E nós precisamos de aprender a depender de Deus. E depender menos de nós. Você não é Deus. A tua oração, meu irmão, não é que a sua oração é poderosa, é que o Deus que vai ouvir a tua oração que é poderoso. Mas a pessoa fala, eu preciso de uma oração do pastor. Pastor é poderoso para orar, vai orar. Para com isso. Pastor tem poder? Quem tem poder é Deus. A Bíblia fala que quem tem poder é Deus. É o Shaddai, o Todo-Poderoso. É Deus, atributo de Deus. É Ele quem tem poder. Então, quando nós oramos aquele que tem poder, aquele que tem poder, é que é poderoso para responder às nossas orações e petições. Amém? Então, vamos orar nesse momento.